Olá pessoal, estamos aqui na live do Parlamento Aberto pelo nosso perfil no Instagram. A gente tentou começar a live, teve um probleminha e aqui estou chamando novamente a live para a gente poder ver se agora dá certo, tá? Hoje a gente vai falar com a Miriam Miranda, que já chegou aqui. Miriam, estou chamando você. Vamos lá, tomara que dê certo, igual deu à tarde no nosso... Agora deu, hein? Agora deu. Ah, que maravilha! Pô, à tarde nós fizemos o teste que foi tão bom, né? Tão fácil. Tranquilo. Miriam, Acontece. só para... acontece, vamos lá. O importante é que agora estamos começando aqui e vai dar tudo certo. Eu sempre começo a nossa live passando algumas informações sobre a situação do coronavírus em Piracicaba, tá? Então hoje foram confirmados 11 novos casos e a cidade chegou a 335 casos confirmados, tá? E aí a gente tem que falar desse assunto porque foi um assunto que dominou o dia inteiro a cidade, né? Acordou com a informação de uma notícia da liminar concedida pelo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública, o Wander Pereira Rossetti Júnior, para a reabertura do comércio na cidade em 48 horas. Mas a prefeitura, logo depois dessa decisão, ela colocou uma matéria no site dela, no piracicaba.sp.gov.br, em que o procurador-geral do município, Milton Sérgio Bissoli, ele disse que ali gerou um conflito de competência. Por quê? O Tribunal de Justiça ele tem uma decisão contra o decreto da própria prefeitura que flexibiliza o funcionamento de alguns serviços, como barbearia, salões de beleza, escritórios de advocacia e contabilidade, certo? Aí o que o Bissoli diz? Se ele atende à decisão liminar, ele descumpre a decisão do Tribunal de Justiça. Se ele descumpre, e vice-versa, né? Se ele cumprir a decisão do Tribunal de Justiça, ele acaba descumprindo também a decisão daqui da Vara da Fazenda Pública. Mas mais tarde, depois que teve essa matéria do Bissoli no site da Prefeitura, a própria Prefeitura divulgou um post que já está aí em todas as mídias sociais, dizendo o seguinte, que foi mal interpretada a notícia, que na verdade a decisão liminar, a hora que ela recebeu a notificação, não é que abra em 48 horas, mas que apresente um planejamento gradual da retomada das atividades do comércio dentro de 48 horas, certo? Então, a gente está nessas questões, eu imagino que você, né, Mira, que além de ativista da causa animal, também é uma empresária e deve estar sofrendo com isso também, e a gente vai conversar sobre isso também, mas é importante nos passar essas informações. E, ao mesmo tempo, outra informação muito importante é que o governo do estado de São Paulo hoje, ele emitiu um comunicado geral colocando o crescimento alarmante dos casos de Covid-19 no interior e no litoral do estado. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma ideia, entre 30 de abril e 18 de maio, quer dizer, no início de abril, as 606 cidades que é fora da Grande São Paulo, né, que é a grande capital, e outros 38 municípios, somavam 129 casos. Olha só, início de abril. Fecharam o mês com 4.389 infectados. É um crescimento de 3.302%, tá? Então, qual que é a visão que o governo do estado está tendo? À medida que se flexibiliza o comércio, diminui o isolamento social dentro daquele sistema inteligente que eles fazem, não é a capital que é afetada, mas é também o interior, é também o litoral. Tá? Então, eu estou passando todos esses dados, porque é importante a gente ter uma decisão. É evidente que aqui ninguém defende que o comércio não pode trabalhar, todo mundo sabe da importância da renda, nós somos um país que o empresário vive sempre com a corda no pescoço, a gente sabe disso, mas é importante as pessoas terem informação da situação. E eu também queria ressaltar uma entrevista que eu ouvi do Hamilton Bonilha, que é da DRS aqui de Piracicaba, ele falando sobre subnotificação. Inclusive, uma entrevista que ele concedeu ao deputado Roberto Moraes na rádio,
e ele estava falando sobre subnotificação, que eu achei preocupante. A pessoa do governo do estado ela está reconhecendo essa situação e demonstrando a verdade do que está acontecendo na cidade, porque quem está na linha de frente sabe o que tem o que tem que fazer, né? Então, deixo aqui esse quadro geral. Mas o nosso assunto aqui é muito mais gostoso do que isso, porque é comunicação não violenta e também a cultura de paz para os animais dentro da pandemia. Miriam, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente você ter aceitado passar essa 1 hora de conversa com a gente. Para mim é um prazer enorme, sou um admirador do seu trabalho, um admirador da sua pessoa. Você sempre foi uma pessoa muito disposta a ajudar as pessoas e também muito generosa, né? Eu me lembro quando eu trabalhava na imprensa e precisava falar com você sempre foi muito generosa, uma paciência para explicar tudo. Então, eu agradeço a sua presença aqui, tá? Muito bom, Eric. Eu fiquei muito feliz com o convite. É a primeira live que eu faço, eu estava brincando com isso, que eu não tinha experiência, mas eu fico muito feliz de poder conversar com vocês. Olha, mas fique tranquila, porque assim, nessa semana, estamos na quarta-feira, das 3 lives dessa semana, são todos debutantes, todos foram a primeira live, então nós estamos acostumados aqui a tratar primeiras lives, tá? Mas vamos lá. Queria começar nossa conversa aqui, Miriam, que você conceituasse, né? É lógico que a gente pode, do termo comunicação não violenta, cada um tirar a sua concepção do que acha, do que é uma comunicação não violenta. Mas a comunicação não violenta, ou CNV, como é conhecida, ela é muito mais do que só um conceito abstrato, ela é um estudo. Ela tem método, ela tem formas de aplicação, e eu queria que você começasse a explicar isso para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tá. Eric, eu acho que esse tema ele muito interessante para o momento, porque um dia eu estava conversando com uma jornalista amiga e disse: eu nunca vi tantas pessoas comuns com uma comunicação tão violenta. As pessoas estão com raiva, as pessoas estão ressentidas, e isso vai refletir diretamente no nosso cotidiano. A comunicação não violenta é um processo de muitos anos. Começou com um doutor em psicologia nos Estados Unidos que criou um método, um sistema de você entender as situações, de você se colocar de uma forma mais pacífica, mas principalmente entendendo o que se passa dentro de você. Não é possível você comentar uma situação, você fazer uma comunicação, se você não se colocar fora da situação, ver a situação de fora, fazer uma observação dela e principalmente sem julgamento. Eu bato muito nessa tecla porque hoje, principalmente com as redes sociais, a gente tem um processo de julgamento muito raso, muito rápido. As pessoas rapidamente acham que entenderam aquela pessoa em poucas palavras. E entre o que eu sou e o que você pode achar o que eu sou da sua visão de comunicação minha, existe uma trajetória de vida que normalmente tem sido negligenciado pelas pessoas. Então, esses julgamentos rápidos têm gerado um estresse muito grande na sociedade, e isso vai refletindo para dentro da nossa casa, para as nossas relações pessoais, para as nossas relações de trabalho, para as nossas relações com a sociedade de um modo geral. Então, esse processo começou com o Dr. Marshall Rosenberg, que é esse americano, que criou esse método, e tanto vale para nós, para o nosso entendimento, para entendimento de nós mesmos, quanto vale para se nortear nações em guerra, por exemplo, ou para se
para se mediar questões judiciais. O método dele é muito bacana, que é de observação, que é de você entender os seus sentimentos em relação àquilo que você está vendo, as suas necessidades em relação àquilo, e termina com um pedido, ou seja, você volta entendendo melhor a situação e se comunicando melhor. É o mais ou menos conhecido como o perdão. Olha, a gente não se entendeu muito bem, eu vou me explicar melhor e a gente vai se entender melhor. Então esse processo, ele serve para nós, para a nossa família, para as nossas relações pessoais, questões judiciais e entre nações. Se a gente tivesse uma comunicação menos violenta, isso refletiria num mundo mais pacífico. Então não adianta a gente achar que o problema estão nos países que estão em guerra ou nos países que vendem muitas armas. Não adianta a gente pensar nisso. Passa pela autotransformação, passa por dentro de nós, porque às vezes nós pensamos violentamente e mascaramos as nossas ações. Então nós temos que ter um pensamento pacífico, ter uma fala pacífica para ter uma ação pacífica. Então, em síntese, a comunicação não violenta é isso. Você falou de rever sentimentos e também de autocompreensão. Aí entra um aspecto muito interessante que eu acho que, pelo que eu pesquisei da própria comunicação não violenta, vamos usar um termo chulo, mas é tal da mudar a chavinha, né? Mudar a nossa chavinha interna sobre aquilo o que nós desejamos. Queria que você fizesse um pouco essa distinção entre o sentimento pacífico dentro dessa atividade comunicacional, né? Eu acho que a gente tem que, para mudar, a gente tem que mudar internamente, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco nesse aspecto. Tá. Vamos supor, Eric, que nós nos encontramos na rua e nós paramos um pouco para conversar. Quando nós estamos pessoalmente conversando, tem aquilo que eu estou falando, aquilo que você está falando, aquilo que eu estou pensando e aquilo que você está pensando. Eu posso estar falando com você, mas pensando assim, nossa, eu tenho que pagar o aluguel, poxa, agora não era um bom horário para encontrar com o Eric, porque eu estou com pressa, porque eu tenho uma ligação para fazer. Existe uma comunicação mental que não é a verbal e que ela está acontecendo ao mesmo tempo em que nós estamos nos comunicando ali na rua. Essa comunicação, ela acontece em todos os segmentos. Você imagina quando eu estou numa posição de destaque e eu estou defendendo uma causa, eu estou defendendo uma sociedade, uma comunidade, eu estou defendendo um país, por exemplo. Eu vou colocar nessa conversa todo esse sentimento, todo esse conhecimento, mas enquanto você está debatendo comigo, o pensamento ele vai na raiva, ele vai na indignação. Você pode falar, você pode ser uma pessoa muito distinta de mim e eu ficar indignada com você. Tudo isso acontece ao mesmo momento. Então, se nós nos preparamos, e se nós, hoje em dia se fala muito isso, né, da gente viver o agora, isso é extremamente importante, porque na hora que nós estamos conversando, nesse momento que nós estamos conversando, nada mais importa para mim. Importa essa comunicação que eu estou tendo com você. Isso elimina esse ruído mental e de sentimentos que vão surgindo. A fala sincera, aberta, clara, franca, ela tem que fazer esse papel completo da comunicação. Isso é muito importante. Tá? Então, a gente tem que eliminar esses ruídos de sentimento. E o que ajuda a gente a eliminar esses ruídos de sentimento? O julgamento. O julgamento. E isso é tão sério, essa comunicação, Eric, que hoje, dependendo do sinal, por exemplo, se eu fizer um gesto com a minha mão, você pode dizer assim, nossa, a Miriam tem essa ideologia, a Miriam votou nessa pessoa, a Miriam acredita que com a força se resolve as coisas, por conta de um gesto que eu fiz com a mão.
Então é por isso que toda comunicação ela é importante. Porque a partir do momento que eu sou julgada por um gesto ou por uma palavra, toda a minha trajetória de vida ela é esquecida para a gente ter apenas aquela visão rasa. E a visão rasa é que está gerando tanto conflito. Historicamente, a gente tem a figura do Mahatma Gandhi como, né, a pessoa que conseguiu, dentro de um processo de luta anticolonial, combater um dos exércitos considerados mais perversos, que foi o exército inglês, inclusive, né? E ele tinha a resistência da não violência, ele passou a atuar dessa forma. É claro que na Índia, onde isso aconteceu, existem aspectos ali culturais muito fortes, que ele soube também trabalhar a partir da religião predominante ali. Agora, como a gente consegue, eu estou entrando nesse aspecto porque você citou também o aspecto político, né? E aqui também eu não quero fazer julgamento político de decisão de quem pensa assim, assado, mas de entender como que você enfrenta um inimigo que está armado para te matar. Essa que é a minha pergunta. De que maneira a nossa ação não violenta, por isso que eu me respaldei em Gandhi, para a gente tentar entender de que maneira a gente consegue resistir e combater a violência que o outro já está disposto a fazer. Tá. Primeiramente, você vê que Gandhi falou muito na não violência, ele conseguiu fazer uma revolução, ele conseguiu fazer uma independência de um país pregando a não violência, embora tivesse, uma das mais sangrentas, um dos êxodos mais sangrentos da história, é o indiano, os hindus e os muçulmanos fazendo aquela troca para o Paquistão. E Gandhi, num determinado momento, ele pregava a não violência, mas ele pregava a desobediência civil, que é uma das coisas mais sutis. Se você ler a biografia do Gandhi, você vai encontrar nisso uma das coisas mais sutis dessa fala do Gandhi, é isso. Chega um momento que nós temos que desobedecer, sem a violência. Agora você imagina numa sociedade inflamada, vamos colocar no contexto indiano da época, era inflamado aquele momento. Você dizer, olha, vamos fazer uma revolução sem dar um tiro, sem agredir, totalmente pacífico, desobedecendo com uma desobediência civil. É muito tênue. Hoje, nós vivemos a mesma coisa. Nós vivemos uma polarização que está gerando uma guerra. Essa polarização, ela não favorece em absoluto a população, ela não favorece as pessoas. Ela favorece políticos que têm interesse nessa polarização. Nós podemos, sim, Eric, fazermos a nossa desobediência civil, ou seja, colocar as nossas ideias, afinal de contas, nós temos que entender que nós somos patrões, né, de uma classe política que trabalha para nós, que nós escolhemos, nós damos emprego a essa classe política, e nós temos que fazer entender mais de uma forma pacífica. Porque nós ficamos muito perto de uma guerra civil a todo momento. Para o Brasil, algumas falas eram estranhas para o Brasil, porque com essa história, Deus é brasileiro, aqui não acontece, o povo é muito amigo, muito brasileiro não é assim, brasileiro é um povo que tem uma violência também. Ele tem senão a gente não teria esses índices de criminalidade horrorosos dentro do país. Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas é um país grande demais, é um país, população grande demais, mas a Índia é 5 vezes maior que a gente, enfrentou problemas de violência, precisou em alguns momentos usar da violência para se conseguir, mas nós, de lá para cá, nós temos uma história. Hoje, Eric, nós podemos ler, nós podemos nos informar e não cometer os mesmos erros. Eu acho que a grande sacada do conhecimento, da história, da leitura, é você ver e você trazer para a realidade contemporânea e não cometer os mesmos erros. Eu tive o prazer de visitar o Museu do Gandhi em Mumbai,
E eu vi algumas cartas escritas por Gandhi, de próprio punho, a outros chefes de Estado, a outros chefes, propondo ações pacíficas e de próprio punho. Isso é de uma beleza, é de uma emoção muito grande. Você vê, ele traz para uma simplicidade. As relações, elas devem ser mais simples. Toda essa complicação que são as relações sociais, as relações entre países, elas não favorecem os povos. Esse é o meu ponto de vista. Ela favorece ideologias, partidos, mas ela não favorece a população de uma forma geral. Nossa, esse assunto, ele suscita tantas... A minha cabeça está explodindo aqui, Miriam, mas eu queria tentar organizar algumas coisas, porque eu acho, assim, muito coerente o que você está colocando. No entanto, eu queria entender, porque assim, nós temos uma sociedade que está posta de uma forma, e a forma que é a forma dos partidos, né, como você colocou, dos políticos, que são os líderes. De que maneira, onde que nós conseguimos essa representação, essa organização política não violenta? Não sei se você consegue entender, porque eu imagino que assim, toda causa, para ela acontecer dentro da nossa sociedade, ela precisa se organizar, ela precisa ser organizada, né? Isso, se a gente for pegar aspectos aí, inclusive da própria luta revolucionária, né, se você for ler isso aí, você vai entender que não existe uma revolução sem, né, a organização, né? Não existe a própria prática sem a teoria, né? Não existe a teoria, né? Então é importante de ter essa noção. E onde a gente encontra esse amparo organizacional para que essa luta de comunicação não violenta, essa resistência não violenta possa ganhar esse respaldo? A primeira coisa é nessa conscientização das pessoas. Hoje nós temos no terceiro setor, Eric, várias entidades que trabalham com essa comunicação não violenta. Eu tive a honra de fazer parte de um projeto chamado Imagens e Vozes da Esperança, que foi criada por uma americana chamada Judy Rogers, que trabalhou em grandes corporações de mídia nos Estados Unidos e que percebeu a necessidade das próprias pessoas de mídia se pacificarem, para terem essa linguagem mais pacífica. Então tem o Imagens e Vozes da Esperança. Se você pesquisar, você encontra o Mídia da Paz. A Mídia da Paz é um coletivo também voltado para essa comunicação, que busca noticiar aquilo que tem de melhor e diminuindo esse impacto, esse bater constante na notícia ruim. As pessoas já sentam esperando e elas já esperam o que há de pior, entendeu? A mídia da paz, ela faz um movimento contrário, ela tenta mostrar aquilo que há de melhor. Eu acho que a sociedade civil está passando da hora da gente se organizar em grupos, deixar egos de lado, deixar julgamentos de lado e se posicionar perante o poder público de uma forma mais contundente, de uma forma mais firme, pacificamente, mas de uma forma mais firme. Eu te falo isso pelo seguinte: eu já estive à frente de uma entidade de proteção de animais e durante 4 anos, e depois que eu saí, eu procurei o poder público várias vezes com projetos como cidadã. E esses projetos, logicamente, foram engavetados. Porque eu sentia, e eu tive, por exemplo, uma época em que eu questionei a construção do hospital regional, eu questionei algumas questões ambientais do hospital regional, da construção, e eu enviei ofício à prefeitura fazendo perguntas, eu não consegui. Eu só fui conseguir respostas quando eu fui à Câmara Municipal,
usei a tribuna e um vereador mandou um requerimento para a prefeitura. Aí sim, se passaram, Eric, quase 5 meses de luta para conseguir uma resposta como cidadã. Então eu não consegui entender por que eu, como cidadã, se eu tinha uma experiência dentro do terceiro setor. Como empresária, eu tenho uma experiência no segundo setor. Se eu acho que eu posso participar e colaborar com o poder público, por que eu não sou ouvida? Por que eu não sou ouvida? Se eu tenho essa experiência, se eu quero dar a minha contribuição. Então, nós precisamos... Desculpa. Pode falar. Não, que isso que você está colocando, ele está muito afinado com a proposta do que a gente faz com a questão do parlamento aberto. É interessante essa posição, porque o governo aberto, que é de onde deriva a nossa posição do parlamento aberto, é justamente nesse aspecto que você está colocando, que é a capacidade, o direito do cidadão de receber a resposta direta do poder público. E não é eliminando o papel do líder político que possa fazer isso, como foi o caso que você conseguiu a partir de um vereador. Não é dessa forma, mas é o seu direito de receber aquela resposta, né? Exatamente. É isso que eu queria pontuar. Exatamente. Eu peguei ideias em viagens que eu fiz. Olha, eu vi uma ideia bacana num determinado país, trouxe, desenhei, apresentei para um vereador. Olha, o que o senhor acha da gente começar pelos pontos turísticos da cidade? Vamos fazer isso, vai ser bom para o ponto, vai ser bom para a cidade, conscientização. Ah, não. As pessoas vão destruir isso. Então, assim, o cidadão quer participar. Eu estou indo lá, Eric, sem partido, eu não sou filiada a partido nenhum. Eu tenho uma avaliação do momento, quando eu vou fazer a minha avaliação para um candidato, por exemplo. Então, eu quero, como cidadã, existem alguns países, é claro que são países que já estão além, em termos de maturidade social, além de nós, mas que hoje você pode tirar 1 hora de trabalho, do seu trabalho, e você pode dedicar para a sua cidade. Entendeu? E a sua empresa, ela vai te remunerar, porque você vai estar ajudando a sua coletividade. Entendeu? Se o poder público envolvesse mais o cidadão nessas tomadas de decisão ou nesses trabalhos que são feitos, eu acredito que a gente se organizaria melhor, a gente teria fala, e a partir do momento que você está participando, você diminui esse sentimento de impotência, de indignação, de raiva, porque você está tendo a oportunidade de fazer. Isso eu acho essencial. Estamos aqui com a participação do meu querido professor Alexandre Bragion, né? Aproveito e mando um abraço para ele, tenho nele um grande amigo também, e ele coloca aqui, queridíssimos amigos Eric e Miriam, parabéns pela live, obrigado Ale. Aí ele lança a pergunta: há como não polarizar contra o mal, contra o genocídio? Essa que é a questão que ele coloca. Eu queria lançar esse desafio para você. Tem como não polarizar contra o mal? Eu acredito que sim. Eu acho que nós damos, às vezes nós damos o nome de mal para aquilo que nós não concordamos, para aquilo que é contrário ao que nós acreditamos. E tem aquilo, Eric, que é feito com maldade mesmo. É feito e é uma unanimidade a maldade. Eu acho que nós temos que procurar esse caminho do meio que não está sendo preenchido. Entre a polarização, qualquer polarização, você deixa um espaço no meio extremamente vazio. E esse espaço quando ninguém ocupa de forma inteligente, é ocupado por aquelas pessoas que ficam girando para os dois lados e que ficam se movimentando para os dois lados e alimentando os dois lados.
Eu acho que nós temos uma polarização, sim, mas nós temos um meio ocupado por pessoas pouco eficientes no uso da inteligência, no uso do conhecimento, que poderia ser melhor aproveitado. Então, eu não esse espaço vazio no meio me incomoda um pouco. Se a gente ocupar com pessoas boas, nós derrubamos a polarização. É que aquela velha história, não há vazio, né? Aquele vazio sempre vai ser preenchido por algo, né? E precisa ser preenchido por algo que seja eficiente. Só para a gente fechar um pouco essa questão da comunicação violenta, antes de entrar mais a fundo na causa animal, só um comentário. A gente vive hoje dentro... existem até alguns autores, que eu já li algo em torno disso, dizendo que a gente está vivendo uma transformação, que é uma nova era da comunicação, e de fato, claro que a gente tem elementos para provar isso, né? Que é a comunicação em rede, polarizada, horizontalizada, já não é tão mais de cima para baixo somente, né? Talvez as duas coisas se interponham, mas como que é a comunicação nesse contexto, sobretudo aqui das mídias sociais, que, porém, elas carregam, embora elas sejam novas, elas carregam uma história de que o próprio jornalismo ensinou, né? O jornalismo aqui, eu não estou fazendo meia culpa porque eu não tenho poder para isso, mas o jornalismo ensinou esse combate, né? Se você pegar o jornalismo clássico, a imprensa batalhadora, tal, e isso está também nas mídias sociais, né? Como que a gente pode ter essa mudança de pensamento, né? De postura, não é nem pensamento, eu acho que é postura até, mais do que pensamento, dentro desse contexto de mídias sociais que ele é tão aguerrido? Eu acho que a mídia social, ela ainda faz parte daquela mídia bebê, vamos chamar assim. Ela não amadureceu ainda. Nós estamos ainda vivendo um momento de deslumbramento das pessoas que estão assim, uau, eu posso falar. Tem pessoas que eu não conheço e que estão concordando comigo. Isso vai te dando um poder, mas é um poder muito relativo, Eric. O que tem poder, na realidade, é a comunicação séria, a comunicação que vai na fonte, a comunicação imparcial, aquela estudada, aquela preparada. Eu acho que em toda a rede social, eu fico muito feliz e eu sigo alguns jornalistas, algumas pessoas muito bacanas na rede social, e eu procuro me cercar dessas pessoas, até porque eu na rede social... eu estou apenas no Instagram e ali o meu Instagram é um pouco daquilo que eu gosto de fazer, como fotógrafa amadora, de natureza e de viagens, coisas assim. Eu evito qualquer assunto polêmico. Mas eu procuro me cercar, quando eu vou escolher as pessoas para seguir, me cercar de pessoas inteligentes e de pessoas que têm a capacidade... de não jogar gasolina no fogo. Eu acho que, então, a imaturidade, nós estamos no início, eu arrisco dizer isso, nós estamos no início de rede social, um deslumbramento, todo mundo querendo falar, todo mundo achando alguma coisa, e, na realidade, nós estamos perdendo muito. O achismo está fazendo com que a gente perca oportunidades incríveis. Eu tive a oportunidade, num dos anos que eu não vou me lembrar qual, de ir na Flip, e eu tive a sorte de assistir uma palestra do Gay Talese, do jornalista grande Gay Talese. E ele fez um comentário, na época, sim, do novo jornalismo, pai do novo jornalismo, e ele fez um comentário que me chamou muita atenção, porque na época... não estava tudo nas redes sociais, mas a gente já voltava o conhecimento para a internet. Nós somos do tempo da cabeça, assim, olhando na biblioteca, olhando os títulos de livros e tudo mais, né? E o Gay Talese falava o seguinte: hoje nós temos uma geração que pesquisa na primeira página do Google, que acredita nas primeiras pesquisas que aparecem no Google.
quando na realidade, talvez na terceira página tenha um trabalho que foi apresentado numa universidade e que ele sim tenha propriedade sobre o tema. Mas nós temos uma geração inteira pesquisando na primeira página do Google e dando opiniões como se fossem grandes conhecedores do assunto. Então eu acho que isso faz com que essa mídia fique tão polarizada e às vezes a pessoa, para se inserir nesse contexto, ela escolhe um dos lados, sem conhecer a história. Sabe que isso que você colocou me fez lembrar do episódio que aconteceu agora, segunda-feira, anteontem, que é a história daquele youtuber, né, o Felipe Neto, em que ele foi no Roda Viva e falou, eu não tinha realmente maturidade para dizer o que eu estava dizendo, né? Agora, eu até acho bacana que ele tenha chegado a essa conclusão, mas imagine tantos que também não tenham maturidade para falar o que falam e ainda não entenderam isso, né? Mas é perfeito, eu acho isso é um caso que mostra, ilustra bem isso que você falou e trouxe ainda a figura do Gay Talese, que para quem gosta de jornalismo literário é uma figura essencial conhecer. Agora, trazendo para a questão da causa animal, você tem uma experiência que é muito bonita, que é a formação ali da ONG Vira-Lata Vira Vida, né? Que aconteceu por conta da descoberta de uma chácara onde havia cerca de 500 animais, muito em situação degradante. Eu me lembro como foi uma comoção muito grande naquele período, né? E que formou. Eu queria que você trouxesse essa experiência e como que a comunicação não violenta contribuiu para você naquele período. Foi um período, Eric, porque eu não tinha experiência, eu fazia algumas ações para animais, eu fazia dentro da minha casa, eu fazia de forma muito pessoal ali, ninguém sabia. Quando surgiu a questão da ONG Vira-Lata, eu me ofereci como voluntária num evento do Newton Oliveira, que era para arrecadar ração. E fui me envolvendo. E quando eu vi, eu estava à frente da ONG Vira-Lata, sem experiência alguma. Então, o que eu fiz? Eu mandava e-mail para o André Trigueiro, falava, olha, eu tenho uma situação assim em Piracicaba, me indique, você está dentro do meio ambiente, porque na minha cabeça, Eric, quando eu entrei para a causa animal, eu entrei acreditando que a gente falaria de meio ambiente. O animal está inserido dentro do meio ambiente. Só dentro da ONG Vira-Lata, e quando eu comecei a mexer, que eu vi que meio ambiente já tinha uma defesa mais ou menos organizada e os animais estavam fora desse movimento. E eu aprendi isso lá dentro. Então, eu fui buscando modelos internacionais, modelos no Brasil, ligando para pessoas e pedindo, olha, me ajude porque eu não sei. Liguei para o centro de zoonose, que na época era considerado um bicho-papão na cidade. Olha, meu nome é Miriam, eu sou empresária, eu não tenho experiência, eu estou à frente do projeto. Por favor, me ajudem. E foi assim que a gente foi amadurecendo. E o legal disso, Eric, é primeiro, você reconhecer o tamanho do seu passo, o tamanho da sua pegada. Eu acho que foi um mérito que eu vejo, assim, de eu ter acertado em algumas coisas, foi eu ter reconhecido que eu não sabia. E eu tive que aprender fazendo. Você nunca deve assumir coisas muito acima da sua capacidade, e se eu visse que eu não seria capaz, eu teria deixado. Mas eu fui aprendendo com essas pessoas que foram me orientando. E foi uma experiência, a comunicação. Era impossível reverter um trabalho daquele se você não usasse a comunicação. Na época eram mais os jornais da cidade, as rádios, a televisão, se eles faziam a ponte com a população. E sem a ajuda da população, a gente não teria conseguido reverter aquela situação. Por isso que eu te falo, a comunicação ela é fundamental até para a gente se organizar socialmente. Até para a gente se organizar. Envolvendo
pedindo com ajuda para mim, e falando muito e levando os casos, dando às vezes até choque de realidade, porque às vezes era uma situação distante das pessoas e de repente a gente conseguiu colocar na mídia, chegou dentro da casa das pessoas. Então eu me lembro de situações belíssimas, quando a gente resgatava um cachorro em situação dramática, pessoas que passavam na clínica, senhoras que faziam lá a panelinha de carne moída e levavam na clínica para alimentar o cachorro. Ou seja, quando você está fazendo isso, a ação te responde nesse nível, é porque você está acertando a comunicação. Então, eu acho que foi um aprendizado, aprendi junto com a população e fui mostrando. Eu acho que a transparência, nesse caso, é essencial. Perfeito. Eu me lembro desse período, foi um período muito... porque foi engraçado, eu posso estar errado, mas foi um período que vários outros lugares de excesso de animais foram encontrados, casas também que havia, houve um certo boom, né, dessa situação, da pessoa ali que, até por boa intenção, tá? Eu não estou aqui, por favor, julgando, sim, de forma, né, vamos aqui também fazer a comunicação não violenta, não é julgando a pessoa, mas exatamente. A gente recorda que as pessoas tinham, vou lá, pego um cachorro, a hora que vinha tinha 50, 60, no caso lá da Nigéria 500, era uma coisa, né, muito grande. Então, realmente foi um período de muito ensinamento. Eu acho que você aprendeu, o Rodrigo Alves aqui, que é meu colega na Câmara e também um jornalista muito brilhante que tem aqui em Piracicaba, ele falou algo interessante, que você foi aprendendo a fazer e contribuiu muito. Eu acho que todo mundo aprendeu naquele momento essas questões, tá? Eu acho que o episódio ONG Vira-Lata Vira Vida e depois, mais para frente, o caso Lobo, que eu queria que você falasse também, ensinou muito para a gente entender que tipo de ação a gente deveria ter, né? E aproveito e falo, queria que você falasse um pouco do caso Lobo, que ficou, né, nacionalmente conhecido aí. O caso Lobo é um caso que até a gente tem curiosidade para entender como que um caso pode ter atingido tanta repercussão. Porque eu tinha uma parceria com o Centro Zoonose, e alguns casos que o Centro Zoonose assumia, principalmente de questões ortopédicas que não tinham condições de serem realizadas, eles passavam o caso para Vira-Lata. E eu colocava numa clínica particular e dali para frente a gente seguia. Então não era o primeiro caso, Eric, em que a gente recebia um cachorro do Centro Zoonose. O Centro Zoonose fez um trabalho perfeito que manteve aquele animal vivo. Nós recebemos e a partir dali teve uma corrente de comunicação além do nosso conhecimento. Por exemplo, a ONG assumiu apenas a saúde. Nós não denunciamos no Ministério Público, não fomos nós que abrimos representação, nós cuidamos apenas da saúde do animal. Eu brinco que ali no caso Lobo, a repercussão que ele teve foi aonde eu consegui o maior número de inimigos desconhecidos que eu podia, inimaginável. Porque o fato da Vira-Lata ter aquela repercussão, aquilo acabou se voltando contra nós. E acabou se voltando contra a minha pessoa, porque eu estava à frente daquilo. E não tinha sido nós que tínhamos aberto o processo e tudo mais. A ideia da gente era recuperar o animal. Mas o caso Lobo, Eric, ele acabou dando um desdobramento que foi muito bacana, que foi o envolvimento de artistas, na época artistas da Globo, que se envolveram, Cléo Pires, o Marcelo Médici, o César Tralli, super jornalista, e começou a sair nas redes sociais uma hashtag Lei Lobo. E eu estive em Brasília junto com esses artistas para conversar. Nós conversamos com, me parece que 3 ou 4 deputados, conversamos com senadores, conversamos no Ministério da Justiça da possibilidade da implantação dessa lei. E a Lei Lobo,
O conteúdo dela era muito bacana, porque ele valorizava, uma das coisas da Lei Lobo era valorizar o protetor independente. Esse protetor independente, ele deixaria de ser essa pessoa que apenas gostava e cuidava de animais, mas ele passaria a ser uma pessoa reconhecida pelo Estado e recebendo ajuda também do Estado. Então era uma lei muito bacana. A gente esteve em Brasília, conversamos no Ministério, mas nesse meio tempo, você sabe que essas repercussões muito grandes, o pessoal começava a achar que os artistas da Globo queriam aparecer, que nunca tinham se envolvido, e eu falava, não, o que um artista, o Bruno Galhaço, por exemplo, que estava envolvido, se ele desse uma mensagem sobre o animal, significava 5 anos de trabalho nosso, Eric, tentando ali passar aquela informação. Então era muito bom que esses artistas estivessem ao lado da causa animal. Mas não foi tão bem entendido assim. Então acabou que um deputado, com medo, receio dessa repercussão que estava tendo aqui em Piracicaba, ele acabou cortando o caminho da Lei Lobo, que ia ser uma lei de iniciativa popular. A gente ia captar as assinaturas, isso com orientação do Ministério da Justiça. Esse deputado apresentou uma emenda no Código Penal com 60 mil assinaturas online e para alterar o Código Penal, o que quebrou o crescimento da Lei Lobo, o que foi uma pena, porque com aquela repercussão, o apoio dos artistas, a gente seguiu umas mas infelizmente deu uma travada ali na. E ela estava falando. Tá me escutando, Miriam? Agora sim, agora estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Eric. A sua fala está cortada. Será que a internet caiu? Aqui tá normal para mim agora. Para você não? Agora eu estou te ouvindo. É Então, porque beleza. está interrompendo um pouco a sua imagem. Tá. Bom, tudo bem. Vamos seguir aqui. Você assim. conseguiu pegar a... Sim, perfeito. A parte do seu deputado, tudo, né, que acabou apresentando uma lei à frente do projeto de iniciativa popular e isso diminuiu a urgência da lei. Né? Então, isso é uma pena porque é algo que foi um clamor tão grande da sociedade no momento que, de repente, o Congresso poderia ter aceitado, né, a Câmara dos Deputados, aceitado esse clamor de uma maneira legítima, vamos dizer assim. Eu queria falar sobre a questão da comunicação violenta, mas eu acho que dentro do aspecto do Lobo, porque ele foi uma violência, foi arrastado, o cachorro arrastado por quilômetros aqui em Piracicaba, foi um caso horrendo na época, todo mundo ficou pasmo com o que aconteceu. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está chegando já aos 50 minutos da nossa live, e aqui o Instagram ele corta quando dá 1 hora, você falasse um pouquinho desse momento da pandemia, que tem crescido a questão da adoção dos animais, e como que a gente pode
tratar isso, de que esse momento que as pessoas estão em casa, então, eu pego um animal por causa desse momento, porque meus filhos precisam, aquela coisa meio bijuteria, né? Eu preciso dar algo para o meu filho ali e tal, ou para mim mesmo. Como que a gente consegue passar esse momento de isolamento, crescendo a nossa consciência em torno da causa animal? Eu acho fundamental isso, Eric, porque eu vi que até nos Estados Unidos abrigos inteiros foram esvaziados durante a pandemia com adoções. E eu pergunto, essas adoções são duradouras? Depois que passar a pandemia, que passar o isolamento, nós vamos enfrentar a retomada dos nossos negócios. Eu trabalho com animal e eu estou sentindo essa parada. Nós vamos retomar, e nesse momento de retomada, nós vamos ter condições de manter esses animais. Um animal hoje, eu te falo, eu tenho 4 animais especiais. O custo de manutenção desses animais, principalmente animais idosos, cegos, amputados, é um custo muito alto. E nós vamos entrar num período bastante difícil. Então eu acho que nós corremos o risco aí de abandono de animais, pessoas que já tinham animais e que diante de uma situação difícil, financeira, ou o animal idoso, que é um problema crônico na sociedade, o animal idoso ser abandonado para e pegando animais novos. Como é que vai ficar isso? Como é que o Estado, de uma forma geral, está vendo? E não está vendo. O animal não está sendo enxergado, por enquanto, na crise da Covid. Tá? Ele está sendo adotado, ele está sendo amparado, mas o revés dessa situação ainda não tem planejamento para ele. Como é que nós vamos lidar se nós enfrentarmos uma crise muito dura e se nós se as pessoas não tiverem condições de manter esses animais e nós tivermos um aumento de abandono, coisa que já é vista inclusive de cães de raça. Como que nós vamos lidar? O poder público está fazendo um planejamento, está sendo estudado, estão sendo feitas parcerias. Eric, está na hora de se pensar. Está na hora de se pensar na causa animal, mas de uma forma mais inteligente, integrada com o meio ambiente. Porque eu sempre falo isso, um animal abandonado é um problema social, é um problema de saúde, é um problema de moradia, de estrutura dos bairros, porque normalmente acontece na periferia os abandonos, o ponto de descarte desses animais. Quer dizer, vamos trabalhar com a prevenção. O Brasil, historicamente, não conhece a palavra prevenção e hoje a gente viu que quando o poder público começou a se prevenir, construindo alguns hospitais de campanha, para quando o número de doentes aumentasse, muitas pessoas criticaram. Falasse, são elefantes brancos, são lugares que não vão ser ocupados. Não, é prevenção, você age antes de acontecer. Então, essa cultura da prevenção, definitivamente, ela tem que entrar. Ela tem que entrar na cabeça do cidadão, na cabeça do poder público, ou o poder público tem que reunir os cidadãos que acreditam nisso e começar a criar um ativismo animal bem mais inteligente, bem mais eficiente, e que para mudar realmente o patamar, porque dessa forma esse enxugar gelo cansa, desgasta, adoece as pessoas, às vezes empobrece as pessoas, como nós vimos acontecer nesse episódio da vira-lata, manter tantos animais assim. Então, assim, vamos trabalhar preventivamente nesse acontecimento que está por vir aí. E essa é uma realidade. Tem um pessoal participando aqui que eu queria falar também, porque assim, a Cíntia da Rocha, ela escreve aqui, tive a oportunidade de conhecer a ONG, né? E fiquei encantada com o tratamento dos animais, todo o carinho, todo o cuidado. Você sabe que essas informações, quando o pessoal fala assim, nossa, eu fui na ONG
tal, e nossa, eu vi um trabalho, para nós é tão reconfortante, né, por você saber que existe esse trabalho, que existem as pessoas que estão fazendo. O Rodrigo Alves aqui mandou que ele considera o fato, né, do cão-lobo como um marco na defesa dos animais e não apenas local. Não tenho dúvida disso. Eu acho que a Miriam foi muito clara ao explicar todo esse processo que envolveu artistas de renome nacional e também chegou até a Câmara dos Deputados. Uma pena que aí teve esse atravessamento que você contou, né? E aqui a Valéria coloca uma questão que eu acho muito importante. A Valéria Rodrigues, que é a diretora do Departamento de Comunicação, que é a responsável por tudo isso, viu? Porque ela é a pessoa que dá a ordem muito bem dada lá. E ela fala aqui, ó, é importante pontuar que o que a Miriam falou sobre a transparência na atuação da ONG, que foi crucial para a construção da credibilidade da entidade e um avanço na defesa animal. Eu acho que é importante você pontuar essa questão, porque a gente também trata de transparência aqui, e você, no início da conversa, reclamou da falta de transparência também, quando isso acontece, o quanto isso atrapalha o caminho, né? Exatamente. Eu falo essa questão da transparência, Eric, porque a gente não conseguiu avançar na questão dos maus tratos, por exemplo. Todos os processos que aí sim eu abri, como Vira-Lata, como presidente da Vira-Lata, eles não tiveram solução, eles foram colocados em sigilo. E no caso Lobo, acontece uma coisa muito engraçada que eu gostaria, só para encerrar assim, que eu sei que a gente está terminando o tempo, mas o autor, o tutor do Lobo, quando tinha as audiências, ele alegava para o juiz que eu era um perigo para a vida dele e que ele preferia que eu não entrasse na audiência porque ele tinha medo de mim. Então, eu e a Eliane Carvalho, que era diretora do Canil na época, nós ficávamos sentadas do lado de fora da audiência e eu me lembrava sempre de uma frase do Martin Luther King, que ele falava o seguinte: quando ele tinha que entrar no ônibus, ainda naquela segregação racial, ele entrava no ônibus e ele sentava nos últimos bancos, porque os negros não podiam sentar na frente no ônibus. Então ele dizia: meu corpo está sentado atrás, mas a minha alma está no primeiro banco. E eu sempre brincava isso com a Eliane Carvalho. Eu falava: o meu corpo está sentado do lado de fora, mas a minha alma está lá dentro, representando esse animal. Então, são coisas que eu acho que a gente deve resgatar para avançar a causa, resgatar o conteúdo da lei e ver o que nós podemos aproveitar e avançar, mas avançar de verdade, Eric. Acho que está faltando esse avançar. Só citando mais uma coisa, o Einstein fala uma frase que eu adoro. Ele falava uma frase que ele falava: não adianta você usar sempre os mesmos elementos e querer obter um resultado diferente. Então eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos de usar elementos ou usar elementos diferentes para que a gente tenha um resultado diferente para o ativismo animal. Ah, com certeza, realmente. Acho interessante que você conseguiu unir, olha só, a causa animal, a comunicação não violenta na figura de uma pessoa muito importante dos movimentos dos direitos humanos, que foi Martin Luther King. Então, assim, veja como que as coisas se complementam. E aqui deixa uma frase da Daniele Risse, que é minha amiga jornalista, que ela fala que ficou feliz de ter participado do início de toda a ação da Vira-Lata, por ter observado a importância da denúncia quando ocorreu e acompanhado todo o movimento. Ela é jornalista aí, e ela fala que a Miriam é uma pessoa excepcional, não tenho dúvida. Miriam, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final, preciso só passar alguns recadinhos. Pessoal aí que está nos acompanhando, siga o nosso perfil no Parlamento Aberto aqui no Instagram, também na Câmara de piracicaba.sp.gov.br, o site da Câmara, você tem todas as informações, e também no nosso canal no YouTube, que é Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Os vídeos daqui vão sempre lá e ficam arquivados. Miriam, muito obrigado mais uma vez, desejo a você toda a saúde e toda a disposição aí para enfrentar o que temos que enfrentar. Pessoal, a gente vai terminar por aqui, daqui a pouco o Instagram corta. Tchau, tchau, viu?
Obrigada, Eric. Obrigada, Daniele. Impecável na cobertura da vira-lata. Obrigada, Eric. Obrigada de Valeu, tchau, coração. tchau. Até mais. Tchau.